Olá, galera do Amo Séries! Hoje é dia 29 de agosto, dia da visibilidade lésbica. Em 1996, nesse dia, ocorreu o primeiro Seminário Nacional de Lésbicas, o Senale. E as ativistas lésbicas brasileiras escolheram essa data para chamar a atenção do país para os direitos dessa comunidade. E essa playlist é sempre uma oportunidade para se emocionar, porque depois de um dia em que uma cena mudou a minha vida, tivemos um monte de gente compartilhando que viveu momentos muito especiais com as séries que amam, inspirados em alguma cena. E o Amo Séries também é pra isso, né? Emocionar. Então hoje nosso vídeo é o dia em que minha personagem saiu do armário. A primeira personagem da nossa lista é uma Liar, que marcou muito a gente aí. Diretamente de Pretty Little Liars, vamos falar de Emily Fields e o dia em que ela abriu o jogo com seu pai. Eu sei que tem muita gente aqui que ama PLL, mas pra quem não conhece, é uma série que começa quando a Alison desaparece da cidade de Rosewood e todos acreditam que ela foi assassinada. Só que, a partir daí, as 4 melhores amigas dela são perseguidas por uma tal de A, que ameaça vazar segredos que só Alison sabia. Emily é uma delas e cresceu nessa cidade pacata, com a mãe, Pam, e o pai, o militar Wayne. E ela vai se entender e se assentar como lésbica durante o relacionamento com a Maya Saint-Germain. A Emily estava no celular falando com a mãozona, mas ao ver o pai na porta, ela corta a ligação. Ele percebe que a filha tá estranha, coisa que já vinha de antes. Ele insiste em saber o que tá acontecendo e ela admite que estava com medo de falar o que estava sentindo pros seus pais. Porque sentia que eles não sabiam quem era ela de verdade. It's the same girl. I just need a new picture. It's not that simple. Emmy, I'm gay. I'm gay. Ela então admite pro pai que é lésbica pela primeira vez. Só que ela se vê confrontada pela família que não aceita e encara tudo como se ela estivesse em uma fase de experimentação. Nesse início, Wayne parece tentar entender a filha, mas Pam é muito relutante e trata a situação como um problema a ser resolvido. Ela chega a proibir a Emily de ver a Maya. Mas as amigas sempre a apoiaram e foram elas que armaram para que Emily e Maya pudessem ficar juntas mesmo com a proibição. Mas no decorrer da primeira temporada, a Pam melhora sua relação com a Emily. O pai de uma das alunas acusa a Emily de estar recebendo um tratamento privilegiado por ser lésbica. Isso causa a fúria da sua mãe, que a defende, dizendo que ela consegue as coisas por esforço, porque é assim que ela foi criada. Aí que Pam começa a perceber como as pessoas podem usar a sexualidade de alguém para criar situações de humilhação. E ela se dá conta de que não estava tratando a filha tão bem e se desculpa em uma cena emocionante, num primeiro passo em direção à melhora da relação das duas. I'm so sorry if I... You know, One Day at a Time foi renovada, vocês estão tudo sabendo, né? Obviamente. Agora a gente vai poder continuar acompanhando o dia a dia da família Alvarez e da nossa querida Helena. Helena é uma adolescente super antenada, inteligente, que adora um debate sobre causas sociais. E é na primeira temporada que acompanhamos o processo de descoberta da própria sexualidade. Perto ali de fazer 15 anos, e ela decide revelar isso à família com muita conversa. Isso causa um baque na mãe, a Penélope, que leva um tempinho pra processar e lembrar que é a sua filha e que ela a ama acima de tudo. A abuelita Lídia, uma católica fervorosa, disse que o Papa ama os LGBTQIA+, e se o Papa transmite a palavra de Deus na Terra, então quem seria ela para ir contra? Olha que A abuelita Lídia é maravilhosa, sensata. né? Sensata. Seu irmão também lida numa boa, ao contrário do pai, que não é nada receptivo. Em sua quinceaneira, Helena decide se vestir com um terno feito pela abuelita e o pai simplesmente não aceita aquilo. Decide abandonar a festa e não dançar com a filha, o que é uma tradição das festinhas de 15 anos, né? Muito sem noção. Muito. Mas isso rende uma cena e tanto, porque a mãe de Helena decide assumir o lugar dele e dança com a filha, o irmão e a abuelita, e vai todo mundo pra pista de dança com ela. Maravilhoso, né? Muito fofo. O legal dessa série é que mostra que, apesar de existir uma preocupação por parte de quem tá se reconhecendo LGBTQIA+, muito justificada pela sociedade intolerante, né, que a gente vive, o trabalho de correr atrás para trabalhar as próprias questões e limitações deve ser dos outros, né? Sim. Não podem querer interferir e devem respeitar cada filha, filho, sobrinho, irmão, amigo, por aí vai. So whatever, dude. I'm moving on with my life. I'm gonna be fine. Just really bummed out for you. You're gonna miss a lot of stuff, and that sucks. Because I'm pretty great. yeah. You are. E Helena não procura o pai nem nada, é ele que precisa entender o erro que cometeu e procurar a reconciliação. E isso acontece, e ele faz questão de chamar a filha para o anúncio do novo casamento. You really want me to be your best woman? I would love that, yes. This is so sweet.
Nepotism. A próxima da nossa lista é dona de um espírito livre, vive na Madrid de 1928 e é telefonista em uma época em que mulheres não eram encorajadas a trabalhar e pressionadas a defender e cuidar de seus maridos. Carlota apoia outras mulheres, incentiva as amigas a sempre se colocarem em primeiro lugar e a buscarem sua liberdade na sociedade machista em que vivem. E por conta de seus ideais, ela enfrenta problemas em casa porque o pai, um coronel do exército super conservador, acredita que a filha não deva perder tempo trabalhando. E sim, precisa de um marido que é assistente e a trate como uma dama. Mas isso não impede a personagem de ser quem ela realmente é, já que ela consegue resistir e com a ajuda das amigas supera essas situações. Logo na primeira temporada, a gente vê a Carlota buscando entender sua sexualidade, já que inicialmente ela tem uma relação com Miguel. Mas depois de conhecer melhor a Sarah, a chefe das telefonistas, elas começam a se envolver e desenvolvem um romance durante a série. Os três até se tornam um trisal por um tempo, mas Miguel se afasta enquanto Sarah e Carlota ficam juntas. As duas vão descobrindo suas sexualidades uma com a outra, se apoiando muito no processo. Além de namoradas, elas se tornam amigas. Na segunda temporada, a Sarah assume pra si mesma e confessa a Carlota que não se sente confortável com o próprio corpo e busca ajuda médica pra entender o que tá acontecendo. Só que ela é internada em uma clínica à força. Carlota e suas amigas bolam um plano pra tirá-la de lá e depois que conseguem, Carlota abre o jogo com elas e conta que tem um relacionamento com Sarah e que não havia dito nada antes porque tinha medo da reação das meninas. Uma coisa que é importante dizer é que a Carlota não se define como lésbica ou bissexual e seja qual for a visão dela sobre a própria sexualidade, manter uma relação de compreensão e aceitação consigo mesma é o que é mais importante, né? E todo esse processo faz parte da luta dela por liberdade. Mas a gente também tá falando de uma época muito tensa, né? Sim. Ao mesmo tempo, ela tinha medo de falar até com as próprias amigas, mesmo sendo uma mulher muito livre. No tienes que darnos explicaciones. Somos tus amigas. No necesitamos nada más. Gracias. De verdad. Estamos juntas para todo. Pase lo que pase. Mas vamos falar de uma série mais moderna? Que tal? Vocês acharam que não ia ter Grey's Anatomy, né, meus anjos? Impossível! A série não cansa de ser renovada e a gente não cansa de assistir também. Então a gente vai falar dela até quando tiver essa série pra sempre. E a personagem da nossa lista de hoje é uma mulher super confiante e focada no trabalho, tanto que quando Burke sai, é a Erica Hahn que assume a posição de chefe de cardiologia do Seattle Grace Hospital. Quando chega no hospital, Cristina já vai querendo impressionar, mas Erica joga aquele famoso shade pra ela, dizendo que só sai com homens. E ela não era uma pessoa muito sociável lá no começo da série, ainda mais com aquela coisa de estar sempre certa e tal, ela era meio grossa. Mas sabe quem também não era muito sociável no começo? A Kelly. E elas se identificam e começam a se aproximar. Ao mesmo tempo, Mark dava em cima de Erica, que ignorava, mas chegou até a falar que se não estivesse trabalhando juntos, daria uma chance. Quem nunca? Tá. Ela e Kylie saem juntas algumas vezes, ainda como amigas, e o laço da amizade só vai se estreitando. A Erica dá a entender que ela tá interessada nela, até Allison, uma das melhores amigas de Kelly, que havia voltado pro hospital pra cirurgia, consegue perceber que a Erica não tira os olhos dela. Kylie se sente confrontada pelos seus sentimentos e só fica mais complexo quando Erica beija no elevador pra intimidar o Mark, já que ele tava enchendo o saco por uma homenagem. Péssimo. Gente, a confiança e a inconveniência do homem hétero cis precisa ser muito estudada. Pra ontem. Né? Pelo amor de Deus. A Kylie, enfim, beija a Erica de verdade 2 episódios depois e as duas começam a se relacionar e sair em alguns encontros. E daí, depois de algumas noites dormindo com a Kylie, rola o dia em que a Erica se descobre lésbica e admite isso pra amada em um discurso fazendo uma metáfora com um acontecimento em sua infância. É muito bonito essa Muito cena. amor. You are glasses. I am so gay. I am so gay. I am extremely gay. Ela fala de quando recebeu seu primeiro par de óculos e conseguiu ver claramente pela primeira vez. E isso era o que o relacionamento com Kylie significava pra vida dela. É uma pena que as duas acabaram se separando porque elas estavam em momentos diferentes da vida, de entendimento da sexualidade, e acabaram frustrando uma outra nesse sentido. É muito complexo, cara. Mas vamos fechar essa lista com Alison Trent, da série canadense Coroner, que tá fresquinha porque a primeira temporada é desse ano. Se você não conhece, Coroner é inspirada no best-seller de M.R. Hall e acompanha a doutora Jenny Cooper, uma legista que investiga mortes suspeitas em Toronto. A Jenny é intuitiva e resolve os casos com a ajuda de um detetive de homicídios, uma equipe de patologistas e sua assistente Alison Trent. Ao mesmo tempo, tem que lidar com os conflitos da vida pessoal. Mas vamos falar da Alison. Essa personagem figura dessas que perdem a linha quando começam a falar muito sobre alguma coisa. Ao mesmo tempo, é super atenta, sarcástica, realista e de um jeito bem único, sempre ajuda nos casos. Quando a Jenny convida a Alison para um jantar de ação de graças, ela nem imaginava que ia entrar para nossa listinha.
É. Sim, porque é ela que conhece Sabina, uma antiga amiga de Jenny. As duas começam a conversar, trocam flertes e saem juntas no jantar. E algum tempo depois elas se reencontram e Alison conta ter ficado muito feliz com sua gravidez após 8 anos e economias dedicadas à tentativa de inseminação. Aí, nesse papo, ela revela que aquela noite que passaram juntas a deixou mais feliz do que ela imaginava. E por isso ficou assustada e se afastou. E que bom que ela consegue ultrapassar essa barreira e chamar a Sabina pra passar outra noite com ela, né? Muito fofas. A relação de Alison com Sabina não é tão explorada nessa primeira temporada, mas quem sabe numa próxima teremos mais momentos desse casal. You gonna call me in the morning? No. Because you'll still be there. I mean, if you want to be. Yeah. Let's do that. E aí, gostou do vídeo? Amamos ou não amamos essa playlist? Amamos. Amamos, com certeza. Comenta aqui que outros temas podemos abordar em um vídeo o dia em que... E vamos curtir essa nostalgia juntos. E nesse dia da visibilidade lésbica, vamos aproveitar para refletir sobre a construção e maior naturalização dessas personagens nas séries. É isso aí. Segue a gente lá no Instagram, @amoséries, pra continuar acompanhando as novidades. Até o próximo. Tchau!